Bom, eu sou a Luma Gonçalves, tenho 28 anos, sou militante do Movimento dos Atingidos por Barragens e da Consulta Popular. Iniciei, a graduação, eu tinha 17 anos, numa universidade particular em São Paulo, eu sou de Osasco. E quando eu iniciei a graduação, eu fazia licenciatura em História. E aí, por várias questões, tanto políticas do momento, quanto questões financeiras, eu tranquei o curso. Fui para pedagogia depois, e aí passei por algumas universidades particulares, algumas modalidades de cursos, desde presencial 100%, semipresencial, totalmente EAD, nessas universidades particulares em São Paulo. E eu sempre acabava tendo que trancar por questões financeiras, né? Durante a pandemia eu vim para Jacareí. Eu já havia prestado o vestibular daqui algumas vezes, desde quando eu tinha iniciado o curso, eu acabava prestando só para ver o que dava. E aí, quando eu vim para cá, na pandemia, eu prestei novamente, passei, então eu ingressei no curso de licenciatura em pedagogia no segundo semestre de 2021. Eu tinha acabado de ser mãe, meu filho estava com 2 meses de vida, então eu comecei no período da pandemia, de forma remota, com um filho recém-nascido. Segui o curso, fui seguindo. Atualmente a minha turma está no 7º período, né? Eu não consegui acompanhar por questões relacionadas à maternidade mesmo e também tarefas de cuidado que eu precisei exercer ao longo desse tempo com outros familiares que adoeceram. Então, em alguns momentos eu tive que trancar o curso, o semestre. E então agora eu estou acompanhando algumas turmas, né? Estou passando por algumas turmas, mas estou concluindo em breve o curso, falta um ano. E esse semestre eu iniciei o meu TCC, né, a elaboração do meu TCC, e eu acho que isso me ajuda um pouco a pensar a proposta dessa conversa, assim, né. Eu acho que essa experiência de passar por muitas turmas é uma experiência muito legal. Eu acho que até para a gente pensar a nossa prática enquanto futuros educadores e educadoras, é você perceber que cada turma ela é de um jeito completamente diferente, assim, né? E isso é meio óbvio, mas na hora que você vê isso na prática, é uma experiência legal, assim, você perceber que, por mais que a professora traga uma aula parecida com o que ela trouxe em outra turma, o que vai vir daqui, dessa turma, são conversas e trocas completamente diferentes, assim, né? Então, eu acho que é uma experiência de perceber possibilidades, de trabalhar com as coisas que a gente gosta, e, enfim, e que a gente precisa também enquanto teoria para a nossa formação. Então, eu acho que é uma experiência rica, eu acho que valeu muito a pena, assim, apesar de eu querer me formar logo e estar um pouco atrasada em relação à minha turma de início, valeu muito a pena. Foi muito, muito legal. Eu compreendo a educação como um fenômeno humano que garante a nossa existência, a manutenção da existência da espécie humana, assim. Eu acho que o mais importante é a forma como a gente consegue passar, né, de geração em geração, todo conhecimento que foi acumulado ao longo da história da humanidade, assim, né, desde conhecimentos acadêmicos, conteudistas, enfim, até os conhecimentos práticos da vida, né, enfim, a forma como a gente se relaciona com outros seres humanos, com a natureza, com o trabalho. Eu acho que a educação, ela cumpre esse papel importante de socialização mesmo, da nossa espécie, de, enfim, permanência da nossa espécie no mundo, assim, sabe? Recentemente eu tenho pensado bastante sobre a função da escola, né? E aí quando eu penso o que é a educação e o que é a escola, eu acabo entrando num emaranhado de pensamentos, assim, e eu acho que pensar a função da escola hoje, para a sociedade que a gente vive hoje, é pensar a educação, uma grande parcela da educação, sabe? E eu acho que a gente, às vezes, se distancia um pouco dessa formulação mesmo, qual é a função da escola para a nossa sociedade, e isso faz com que a gente se distancie um pouco de também entender qual é a função da educação escolar, principalmente, e da nossa profissão na nossa sociedade. E aí é nesse sentido que eu enxergo a pedagogia como a ciência da educação. Eu acho que a pedagogia ela é uma área que permite que a gente pense diversos aspectos
desse fenômeno que é a educação na nossa sociedade, né? Então, desde aspectos do desenvolvimento humano, do processo de aquisição de conhecimento, aspectos como as questões sociais relacionadas à escola, ao ato educacional, a nossa própria profissão, aspectos também relacionados às políticas públicas que são necessárias para garantir uma educação de qualidade para todas as classes, para todas as pessoas da nossa sociedade. Então, eu compreendo a pedagogia como uma ciência e acho que ela deveria cumprir, deve cumprir um papel importante na nossa sociedade. Apesar, né, e aí é o tema da minha pesquisa recentemente, de achar que existe uma grande ressalva por parte da comunidade acadêmica no reconhecimento da pedagogia enquanto ciência da educação, né? E, enfim, talvez isso tenha relação com a estrutura da nossa sociedade mesmo, né? A gente percebe que a pedagogia hoje, ela é uma profissão majoritariamente ocupada por mulheres, né? E a ciência, a formulação científica, ela não é majoritariamente ocupada por mulheres, né? Então, refletir também sobre essa relação é importante na nossa área. E eu acho que a pedagogia, enquanto ciência da educação, ela não pensa só a educação básica, ela pensa também a formação de professores, ela pensa também a estrutura das escolas. Enfim, eu acho que é muito amplo o campo da pedagogia enquanto conhecimento científico e produção científica. Para mim, a pedagogia hoje ela é um caminho assim de compreender as relações sociais, sabe, que estão estabelecidas na nossa sociedade mesmo, assim. Eu venho de um movimento, né, que faz uma análise marxista da realidade, então a gente parte para compreender a realidade de uma noção materialista, histórica, dialética. Eu acabo me vinculando na pedagogia a autores que têm essa concepção também, que partem dessa concepção também, porque para mim faz sentido. E aí a pedagogia, a partir dessa concepção, ela se torna um caminho, uma ferramenta de compreender algumas coisas na nossa sociedade. E para mim é bem importante, assim, tem feito uma mudança significativa na minha forma de existir. Meu objetivo como estudante hoje, honestamente, assim, faz quase 10 anos que eu tenho tentado me formar. Hoje eu tenho um filho, né, de 3 anos e meio. Então, meu principal objetivo hoje é me formar. Eu já participei de movimento estudantil em outras universidades, construí um pouco do movimento estudantil aqui no Instituto Federal, conforme as minhas possibilidades, mas hoje o meu foco principal é terminar a faculdade. Enquanto profissão, né, enquanto carreira, eu gostaria muito de seguir carreira acadêmica, pensar um mestrado futuramente, talvez um doutorado, mas eu também penso e tenho desejo de atuar na alfabetização, tenho desejo de atuar também na educação de jovens e adultos, mas assim, enquanto sonho maior da minha carreira acadêmica, eu gostaria de trabalhar como na formação de professores, né? E construir uma contribuição que seja relevante para a nossa área e que passe por essa compreensão que eu trouxe aqui, né, na nossa conversa. O que mais me motiva hoje seguir na pedagogia, para além de ter me descoberto pedagoga, é também compreender que esse é o espaço que eu tenho para construir uma luta por uma educação pública, de qualidade e gratuita para todos e todas. Eu tenho duas irmãs que são pedagogas, na época eu cursava História, e aí elas falavam, porque a História, você tem certeza, e tal. E aí quando eu tranquei História, eu falei, o que eu faço agora, sabe? E aí minhas irmãs, não, vem para Pedagogia, você vai curtir. Quando eu entrei na Pedagogia, eu detestei o curso. Assim, principalmente nas universidades em que eu comecei, né, que a gente não fazia esse debate mais epistemológico, mais científico da pedagogia, eu realmente achei que não era a minha área. Mas eu fui estudando também por conta própria algumas áreas e eu fui me descobrindo na pedagogia. Então hoje eu acho que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito para minha vida. Assim. Agora eu preciso dar uma repensada, mas a princípio o tema da minha pesquisa é a desvalorização da pedagogia enquanto ciência da educação, um recorte sobre gênero, raça e classe. Bom, primeiro deixar registrado que eu tenho um orientador maravilhoso, que é o Luciano Cores. Eu vou ficar emocionada. O Cores, que é um exemplo, assim, para mim, de profissional, de educador.
E ele me incentiva muito, ele acredita muito no meu potencial. Então, quando eu trouxe meu projeto de pesquisa para ele a primeira vez, ele falou: é possível, tipo assim, vale a pena. Não é uma pesquisa tranquila, simples, mas também eu não costumo seguir esse caminho, eu sempre acabo me enfiando em coisas complexas, do meu jeito de ser assim. Então, primeiro eu tô nesse tema hoje porque o Luciano e a Márcia, que hoje não tá mais aqui nesse campus, eles acreditaram em mim e no meu potencial de desenvolver essa pesquisa como TCC, né? Mas eu acho que o que me fez chegar nesse tema de entender as relações de gênero, de classe, de raça, dentro da pedagogia e como isso interfere na valorização do saber científico que a gente produz, né? Porque a gente produz saber científico desde a sala de aula até estando na academia. Eu acho que foi essa minha trajetória, ter passado por tantas universidades, ter conhecido tantas realidades. São Paulo oferece para a gente uma relação muito diferente do que eu tenho aqui hoje no interior. Então, muito mais escancarada das desigualdades, das contradições que estão colocadas na nossa sociedade. E eu acho que eu fui percebendo ao longo desses cursos que o que eu queria fazer, que era entrar na área acadêmica, estava se tornando cada vez mais distante. Então, quando eu entrei no IFE, que é uma instituição pública, eu vi essa porta da carreira acadêmica abrindo um pouquinho, sabe? Para mim novamente. E aí eu comecei a refletir, quem sou eu, né? Por que que essa porta se fechou em alguma medida? E eu sou uma mulher periférica que tive a maternidade atravessando a minha vida muito cedo e, e eu acho que é isso, foi isso que me trouxe hoje para o meu tema. E eu acho que isso faz sentido, porque essa é a realidade da maioria das mulheres que hoje são pedagogas e que fizeram magistério e que ocupam essa profissão no nosso país. Desde quando eu iniciei aqui presencialmente, eu percebi relações conflituosas, principalmente quando se trata dessa questão do ser mulher no Instituto Federal de Jacareí. Somos muitas mulheres no nosso curso, mas ainda assim eu acho que o machismo ele é muito presente, né, nesse campus e ele acaba interferindo na nossa saúde mental de uma forma muito profunda. Então, apesar de estruturalmente ser uma instituição incrível e que também nos dá a possibilidade de ter boas relações, eu acho que o debate sobre a questão do machismo aqui na nossa sociedade como um todo, né, também passa pela minha própria pesquisa, é fundamental. E eu sinto que às vezes a gente não traz à tona essas questões que nos atravessam, mesmo assim. Que é isso. Obrigada.